Eu sou o Euler, como o Charlie falou, trabalho para a EDB. E na EDB eu sou um desenvolvedor Postgres, então trabalho fazendo patches para o Postgres já há alguns anos, 4 anos na EDB. E também tem alguns projetos relacionados ao Postgres também que eu trabalho, PGBounce, sou committer, PGLogical e outras ferramentas também que eu faço e mantenho relacionadas ao Postgres. Bom, na EDB eu sou um Principal Engineer e hoje eu vou falar para vocês sobre corrupção de dados. É um tema que muita gente não aborda, principalmente porque é um tema difícil de ser abordado, né? Às vezes a gente não espera, mas acontece. Então, a ideia dessa palestra é saber como que a gente vai lidar com situações onde eu tenho corrupção de dados. Bom, primeiro, a gente tem que entender as causas. Então, eu tenho uma corrupção de dados, ok. Quais são as causas? Então, as causas vão ser um hardware que está com algum problema. A gente sabe que o hardware é falho. Inclusive, a gente tem vários desafios na computação para tentar resolver esse tipo de problema, já que as máquinas são falhas, eu tenho que ter uma maneira de mitigar esse problema. Eu também tenho aí a camada do software que engloba o sistema operacional, o Postgres e também eu coloco aqui a ferramenta de backup. Bom, quanto ao sistema operacional, a gente tem ali no sistema operacional uma camada de I/O, que é a que vai fazer a escrita, leitura no disco. Então, essa camada pode ter alguns erros, principalmente porque os sistemas operacionais vão evoluindo, então eu posso ter esse tipo de problema. E também eu tenho o formato que eu armazeno, que é exatamente o sistema de arquivos, que também pode ter alguns problemas. Com relação ao Postgres, claro, é um software, e a gente sabe, todo software tem bugs. E a gente segue descobrindo bugs. Felizmente, o Postgres é um software sólido, e a gente não vê falar como a gente vê em alguns outros bancos, que tem uma ferramenta de repair. O Postgres eu vou falar mais à frente, a gente não tem essa ferramenta de repair. A gente tem um conjunto de ferramentas para isso. Com relação a backup, também é um outro ponto. Por quê? Porque a própria ferramenta de backup, ela pode estar contribuindo, ou vai contribuir, quando você mais precisa, que é o backup, para poder restaurar os seus dados. E vocês vão descobrir que, por exemplo, ela pode estar com algum problema e também ela é um ponto a se considerar. E o último ponto, a gente não pode deixar fora, o usuário. Então, a gente sabe, muitos aqui de vocês são DBAs, vocês sabem que a gente é humano, a gente falha, então, às vezes, a gente não executa a operação como deveria executar. E vai incorrer em corromper dados. Bom, então, quais são as melhores práticas quando eu tenho corrupção de dados? Bom, na verdade, a gente só tem uma certeza, que o hardware um dia vai falhar, então a gente tem que fazer testes regulares de hardware. Tem empresas que fazem até exercícios de façam um failover para outro site, vou lá, aplico alguns testes, rodo, vejo se o hardware está legal, ou mesmo ciclo o hardware. Tem um hardware ali, eu sempre estou de tempos em tempos mudando o banco de dados de uma máquina para outra, nunca deixa ela na mesma por um longo tempo. A gente sabe que para algumas empresas isso não é realidade, principalmente aquelas empresas que têm a máquina física. Então, nesses casos, a gente tem que conduzir testes regulares para que a gente consiga identificar esses problemas antes deles serem um problema. Um outro ponto é a gente ter uma alta disponibilidade. Porque com alta disponibilidade eu posso lidar com problemas do tipo o meu sistema não pode ficar parado, então eu tenho que ter uma maneira, um mecanismo de
lidar com isso, principalmente se eu estou lidando com uma base de alguns terabytes. Então, não é uma opção eu pegar um backup e restaurar uma base de 30 tera. Vou demorar várias horas. Então, eu preciso ter um mecanismo de alta disponibilidade nesse caso. Claro, eu tenho que fazer backups e restores constantemente para eu entender que eu não tenho nenhum problema com a minha instância. Então, tem que ser uma prática regular do DBA, executar esses backups, essas restaurações. Não precisa, às vezes, ser uma restauração em uma máquina à parte. Às vezes, vai fazer parte da sua rotina restaurar no staging, restaurar numa base de desenvolvimento, de teste. Mas é importante que vocês façam a restauração. E não somente o backup, como muita gente faz. Muita gente, meu backup está funcionando, está ok. Não. Você só sabe quando você tem um backup, quando você já restaurou o backup. Porque aí você já vai ter certeza que o backup funciona. Então, eu vou falar mais à frente um pouquinho mais sobre esse ponto também. Um outro ponto a se considerar é a configuração do Postgres. Então, a gente tem uma série de configurações ali que, se a gente quiser, a gente pode colocar a nossa instância em maus lençóis. No sentido de que pode ser perigoso você rodar a instância com algumas configurações. E eu também vou abordar um pouco sobre isso mais à frente. Um outro detalhe é com relação à aplicação de patches. Eu sei que muita gente não gosta de mexer no ambiente e também acha que por mexer pode comprometer a estabilidade, mas é uma boa prática aplicar patches tanto no sistema operacional e todo o ferramental ali que está no sistema operacional, principalmente aqueles que são dependências do Postgres, o próprio Postgres e, claro, também a nossa ferramenta de backup. E um outro ponto a se considerar também é a questão da gestão do armazenamento. Então, às vezes não é o DBA, às vezes tem uma equipe só para cuidar da parte de storage, mas às vezes não. Então, quando a responsabilidade cai sobre vocês, vocês têm que ter uma rotina também de fazer essas verificações. Entender se os discos estão funcionando adequadamente, se tem algum disco queimado, olhar o que precisa ser trocado, olhar regularmente até o sistema operacional para poder ver se tem algum problema. Bom, eu vou falar cada ponto agora aqui, para expandir um pouco sobre cada um dos pontos que eu abordei. Primeiro é a questão do hardware. Como eu já estava falando, monitorar regularmente os discos, verificar se não tem nenhum disco com problema no RAID e ter que trocar, não esperar tanto, porque pode comprometer até a estrutura do RAID e você, por exemplo, você só pode perder 2 discos e você já perdeu os 2 e aí como você vai fazer para voltar os seus dados? Então, tem uma rotina de monitoramento nisso aí, colocar estruturas de alerta para que você possa ser avisado nesses casos. Um outro ponto importante no hardware, como eu havia dito, fazer testes. Testes aqui, eu cito 2 que geralmente eu indico para serem feitos, que é o teste de memória, porque a memória ela é uma das fontes que mais corrompem os dados, digo em termos de hardware. Então, testar regularmente a memória para ver se não tem nenhum problema com ela. E aí eu cito 2 ferramentas que eu uso regularmente, o MainTester e o PC MainTest. E existem também 2 ferramentas de stress que você também pode usar para isso. São ferramentas que escrevem também em memória, então você consegue fazer essa abordagem também. E se você suspeita que o hardware está tendo problema, porque às vezes você tem uma máquina, ela teve um problema, você pegou o backup e restaurou na mesma máquina. 3 meses depois ela dá o mesmo problema. Bem similar os sintomas. Se você está suspeitando que possa ser o hardware,
Você já olhou várias coisas, SO, Postgres, olhou tudo, está suspeitando que é o hardware? Faça a troca de máquinas. Na cloud é mais fácil, basta você subir uma instância e migrar para lá. Já no bare metal é mais complicado fazer, mas às vezes é prudente fazer, porque se você não pode parar muito e você tem incidentes regulares, é bom substituir, principalmente para que você possa fazer uma bateria de testes mais longa para você ver se você consegue detectar algum problema. Com alta disponibilidade, geralmente tem algumas soluções que não toleram downtime, então você precisa ter alta disponibilidade, que é uma máquina preparada para assumir. E aqui tem um detalhe, porque a corrupção de dados, às vezes, elas podem não afetar outras máquinas. Tá? Por exemplo, pode ser esse caso da memória. Às vezes, o primário está com a memória ruim e o secundário que você tem, não. Então, nesse caso, é fácil resolver. E, nesse caso, também, nem sempre você vai ter a migração dos dados que foram corrompidos para outra instância. Às vezes, sim, às vezes, não. Tem que verificar. Um outro ponto que é uma outra abordagem, porque se você trabalha com abordagem de replicação física, ele replica os dados corrompidos. Né? Se os dados corrompidos forem dados mesmo, página de dados, mas se não for, pode ser que essa informação não vá. E uma outra abordagem é uma abordagem de replicação lógica, onde aí você não tem a replicação dos erros físicos, porque aí ele não pega a página e manda essa página de dados para o outro lado, e sim, ele transforma essa página, o que você modificou, e manda essa transformação. Então, é uma abordagem diferente, e geralmente essa abordagem também ela não replica os erros físicos. Então, às vezes, tem algumas soluções que tem sempre uma instância que tem uma replicação física e uma lógica. Para quando você tem esse tipo de problema, às vezes você corrompe o primário, o secundário, mas você tem uma réplica lógica que está ok. Bom, quanto a backup, eu acho que já tiveram várias palestras de backup, eu não preciso ficar dando uma aula sobre isso, mas eu tenho alguns pontos a ponderar, que geralmente são os pontos que a gente fala. O primeiro ponto é que a gente tem uma ferramenta muito poderosa no Postgres, que se chama pgdump. Muita gente acha que é uma ferramenta para fazer backup, mas recentemente eles até tiraram o termo backup da descrição do pgdump. Mas ele tem uma utilidade muito boa nesses casos, que ele consegue checar se os seus dados estão íntegros. Por quê? Porque ele faz uma varredura em todos os dados. Então, se você consegue varrer todos os dados, consequentemente, os seus dados estão íntegros. A questão do backup também é a questão de você restaurar novamente. Você tem que restaurar o backup para você ter a garantia que está tudo certo com ele. E na hora que você mais precisa, você está sossegado, que você vai conseguir restaurar o backup. Você, na hora de utilizar uma ferramenta de backup, é um detalhe, geralmente tem pessoas que gostam de usar alguns scripts feitos por vocês, mas vocês têm que ter em mente que esses scripts eles podem falhar, eles podem ter falhas, e também porque o Postgres evolui, então dependendo do tipo de backup que vocês estão fazendo, pode ser que vocês possam estar esquecendo alguma coisa, principalmente quando o Postgres lança uma versão nova e muda a estrutura interna dos dados dele. Então, pode ser que o seu script não esteja pegando isso aí. E também porque o Postgres muda a API. Então, não há muito tempo atrás, o Postgres mudou a API de backup, né, da cópia física. Então, essas ferramentas elas têm que ser adaptadas para isso. Então, o ideal é que vocês confiem na ferramenta de backup. Vocês podem ver que o Postgres,
Quantas ferramentas vocês conhecem aqui de backup que o Postgres tem? Vocês têm o Base Backup, que está no Postgres, e quais as outras que vocês têm? 2, né? Por que não tem 8? Por que não tem 12? Justamente por esse ponto que eu falei aqui. É extremamente difícil fazer uma ferramenta de backup. Você tem que cuidar de muitos detalhes. Então, não é simplesmente, eu fiz uma ferramenta de backup. Você tem que cuidar de cada mínimo detalhe, até mesmo, por exemplo, do arquivo que você copiou na hora do backup. Você tem que garantir, por exemplo, que você fez o sync no arquivo e que o arquivo está seguro lá. Suponhamos que está terminando o backup ali e acontece alguma operação e um arquivo não fez o sync. Aí você acha que está tudo uma maravilha. Você vai restaurar o backup e aquele arquivo não está lá. Então, é extremamente difícil. Por isso que você tem, fora do Postgres, 2 ferramentas de backup. Por quê? Porque é complexo, é uma ferramenta que é difícil de você estar trabalhando com ela, principalmente para fazer as evoluções também. Bom, agora entrando na parte do Postgres, alguns detalhes. Aqui eu listo alguns casos clássicos sobre corromper os dados, e talvez alguns de vocês aqui possam já ter passado por isso. O primeiro deles é o fsync, que é um parâmetro do Postgres que basicamente diz assim, eu estou escrevendo o all, que é a garantia que vocês têm, mas eu não estou dizendo para o SO forçar a escrita no disco. Quando o SO quiser, ele vai fazer. Isso é muito perigoso, por quê? Porque se o banco cai, você não tem nenhuma estrutura de energia por trás para segurar uma queda de uma máquina, ou se dá um crash no SO, você vai perder ali algumas transações. E isso não é uma coisa legal. Então, claro, tem alguns casos que você pode usar ele desabilitado. Os 2 casos clássicos são, você vai fazer uma carga de dados, e você quer acelerar essa carga de dados, e o outro é que você quer fazer um restore. Porque o restore, se você está restaurando um backup, por exemplo, fez um pgdump, está fazendo um restore, se ele falhar no meio do caminho, você vai ter que refazer tudo de novo. Então, não interfere se você tem ele on ou off. Então, você pode usar nesse caso. Um outro detalhe é o método que faz a sincronização no all, né? Muita gente pensa, poxa, o Postgres tem lá, o Linux eu uso o fdatasync. Tá, uma coisa que vocês têm que ter em mente, você tem o exemplo do Linux, mas os outros têm outros SOs também, e cada um tem um padrão. O que você tem que sempre se perguntar é se ele é seguro. E aí eu convido vocês a depois dar uma revisada, ou no manual do Postgres tem uma seção que chama Reliability. Essa seção, ela te explica todas as camadas, desde o que o Postgres faz até o dado ser escrito no disco. Então, ele fala sobre cache de disco, controladora. É bom vocês entenderem, até para vocês saberem o quão importante é esse método de sync do all. E também o Postgres tem uma ferramenta chamada pgtest fsync, que você consegue ver velocidade de cada um dos métodos. Claro, isso não é parâmetro decisivo, porque é aquele caso. Nem sempre o mais rápido é o melhor. Bom, e por fim, nós temos um outro parâmetro também, chamado full page write. Ele tem o mesmo risco do fsync, só com uma proporção menor. Na verdade, o que ele faz, basicamente, depois de um checkpoint, o Postgres sempre copia a página completa no all. Por que ele faz isso? Por uma questão de garantia. Porque se ele escrever uma página parcial, depois na hora que você for restaurar, pode ser que você fique com a página que era metade nova, metade velha. E aí você corrompeu os seus dados. Muita gente pode pensar que isso aí é ruim, e muita gente desabilita achando assim, poxa, se eu estou escrevendo páginas no disco, eu vou estar enchendo muito o all. Aqui aí são dois problemas que você tem que resolver, digamos assim.
Um é questão do espaçamento dos checkpoints, porque quanto mais espaçado o checkpoint, mais tempo vai demorar para você escrever a página inteira de novo. É claro que isso vai incorrer também no tempo de recovery, se o seu banco cair. E o outro detalhe com relação ao Full Page Write é que ele pode ocupar muito disco. E aí o Postgres, para minimizar isso, ele comprime essa página. Ele comprime ela, tem uns algoritmos, você pode escolher. Ele tem um parâmetro que chama Wall Compression, para que você faça isso. Então, ele comprime na hora de escrever e na hora de fazer o recovery, ele descomprime. O custo não é tão alto, então vale a pena. Além disso, o Postgres ele tem uma funcionalidade desde a 9.3. Essa funcionalidade chama-se Data Checksum. Ele consegue fazer o checksum das páginas de dados. A ideia disso aí é que a gente detecte a corrupção de dados enquanto você está usando o banco. Então, se você tem isso habilitado, pode ser que num determinado momento você faz uma transação e ela falha. Você vai olhar no log, ele vai dizer que a página falhou. E aí ele acende um alerta. Você foi avisado que você tem um registro corrompido. Então, é uma funcionalidade importante. Ela, por padrão, até hoje, ela é off no Postgres. Tem muita gente que usa ela habilitada. Algumas pessoas que leram o manual vai dizer lá que ela tem um impacto. Até agora, eles tiraram esse termo de alto impacto de performance e minimizaram isso, até porque, para a versão 18, que vai ser a próxima, isso já foi comitado, por padrão, o checksum vai ser habilitado, justamente para poder evitar esses problemas de mitigar, né? Porque para não... Você detectou um problema, você já acende o alerta e você vai correr atrás, não deixar o problema se alastrar. Bom, a ideia do checksum, então, é quando eu escrevo uma página, ele calcula o checksum, armazena na página, e quando eu for ler, eu checo o checksum. E é isso que ele fica fazendo o tempo inteiro. É um algoritmo rápido, CRC, então não tem muito impacto. Você pode habilitar isso no initDB, e você só pode habilitar ele a nível de instância. Então, não tem como, eu vou habilitar o checksum só na minha tabela mais importante. Não tem como. Ele é ou a instância toda ou nada. Hoje, você consegue mudar com checksum e sem checksum se você parar a instância. O Postgres tem um comando pg-checksums que você consegue fazer isso. Estão trabalhando num patch para você fazer isso online. Então, vai ser, provavelmente, tem uma grande chance de entrar no 18 isso aí. Então, provavelmente, você não vai precisar parar a instância mais para poder habilitar o checksum. Você também tem estatísticas disso, né? No PGStat Database, você consegue ver quantidade de falhas e a última vez que falhou, então você consegue monitorar isso aí. E, é claro, se ocorrer uma falha e uma transação deu um rollback, você entra lá, o sistema está falhando, você entra lá e pode se perguntar como que eu resolvo isso. O Postgres, se o checksum está habilitado, você tenta ler o registro que está corrompido, ele não vai conseguir. Mas o Postgres disponibiliza um parâmetro para você continuar o banco, que é o Ignore Checksum Failure. Então, se você habilita esse cara, ao invés de falhar a transação, ele deixa passar, mas escreve um warning no log. Às vezes é importante, principalmente, para você ter um tempo e conseguir trabalhar nisso aí e corrigir o problema. Quanto às atualizações, não custa dizer, o Postgres trabalha com versões corretivas e, basicamente, a versão corretiva, como que eu identifico? As versões do Postgres, atualmente, elas têm dois componentes, um x.y. Geralmente, numa versão corretiva, o que se muda é só o y, ou seja, o segundo componente. E o Postgres lança, a cada 3 meses, ele lança a versão corretiva. Inclusive, próxima semana, vocês têm um trabalho, que é atualizar as versões corretivas.
Basicamente, as versões corretivas, elas corrigem bugs e falhas de segurança. Elas não mexem em funcionalidade, não incluem nada, nenhuma funcionalidade nova, e também não altera nenhuma API, nenhuma função, nada. E é sempre bom ler as notas de lançamento, porque às vezes de uma versão corretiva, você tem que executar alguns passos. Então é sempre bom olhar as notas de lançamento. Se você está pulando mais de uma versão corretiva, na hora da atualização, você tem que olhar todas as notas de lançamento, porque pode ter um passo ali no meio que tem que executar um vácuo, que tem que executar um reindex, alguma coisa, e aí vocês têm que estar atentos a isso. Quanto ao armazenamento, não custa dizer, se puderem, prefiram um armazenamento local, ou seja, um disco local, porque ele é simples, né? Não tem complexidade envolvida dos sistemas de arquivos em rede. E se você realmente precisa de um sistema de redes, NFS, iSCSI ou coisa similar, tentem montar um setup que seja confiável, que você tenha um monitoramento ali, que você não consiga, eventualmente, ter algum problema, você consiga sanar. Que é um pouco complexo fazer, mas, às vezes, em alguns cenários, você tem que lidar com isso. Uma outra coisa que vocês têm que ter em mente é que o RAID, ele é bom, mas não é a salvação. Como eu disse, se você não monitora o RAID, e eu já peguei N problemas assim, às vezes o cliente perde um disco, ele não olha, aí, de repente, ele perde um outro disco, aí para tudo. Aí você fala, poxa, há 4 meses atrás a máquina estava alertando no log. E aí você não trocou o disco. Você teve 4 meses e não trocou. Agora tem que trabalhar com backup. Bom, e também tem os sistemas de arquivos. É claro que é um desafio, é a parte mais sensível, eu acho, do sistema operacional, em termos de confiabilidade, porque você está confiando os seus dados a serem armazenados ali, naquela estrutura do sistema de arquivos. Se o sistema de arquivos tem problemas, é complicado você usar ele, você confiar os seus dados a ele. Então, escolham com bastante cuidado o sistema de arquivos que vocês vão usar e, principalmente, usem um sistema de arquivos que o seu fornecedor suporta. Eu já vi vários casos aí de clientes que não usam o sistema de arquivos suportado pelo fornecedor, e o fornecedor fala, não, você usou um sistema de arquivos que a gente não suporta, então, assim, a gente pode tentar ver, mas não tem muito o que fazer. Bom, e quanto ao usuário, contra vocês, quando se trata de não corromper os dados, algumas coisas você tem que ter em mente. Primeiro deles, não remova arquivos dentro do PGData, a não ser que seja arquivos de log. Você tem lá um diretório para isso, inclusive você pode configurar isso, mas não removam nenhum arquivo que não seja arquivo de log. Euler, mas eu quero remover só o postmaster.pid. Não removam, o Postgres ele cuida disso. Se ele não cuidasse, a gente teria documentado, estaria na documentação escrito, faça esse procedimento. Então, não façam isso. Não tentem, meu espaço acabou, vou mover uns arquivos do UOL aqui. Não façam isso. Ou tentem fazer coisas mirabolantes do tipo, vou tentar, vi um post de um blog aqui na internet, eu estou com um bloco corrompido, vou tentar ali corrigir o banco. Você pode piorar a situação. Eu já vou falar um pouco sobre isso aí. Também tem a questão de você não permitir o uso de antivírus. Eu sei que tem muitas empresas que têm políticas de antivírus, que tem que ter antivírus em todos os servidores. A parte ruim de alguns antivírus é exatamente que ele pode decidir, porque o banco está fazendo uma ação sempre no mesmo arquivo, ele achar que é algum malware, alguma coisa,
e ele simplesmente pega a sua principal tabela ali, que é o arquivo que você está escrevendo muito nele, ele tira aquele arquivo ali do PGData e coloca em quarentena. E aí que o seu banco começa a dar erro, ninguém sabe o que é, abre chamado na empresa, você vai olhar o que foi, o bendito do antivírus tirou um arquivo de lá. E isso, às vezes, por continuar a ação, ele pode piorar ainda mais. Então, resistam se alguém quiser colocar um antivírus num servidor. Pode ser que ele tenha o antivírus no servidor, mas excluam a pasta do Postgres. Muita gente acha que, mas algum malware pode também ir para os arquivos. A questão é que ele não consegue, você não consegue controlar isso, você não consegue decidir quando que é, e ele também não acerta sempre. Então, ele pode corromper os seus dados. E eu já vi N casos disso. E, às vezes, tem como fazer, às vezes você volta ao arquivo, você consegue recuperar ali uma parte, às vezes o estrago é maior. E aí você tem que fazer mais coisas. No caso, às vezes, até fazer o restore mesmo e segue a vida. E um outro ponto, se vocês quiserem, principalmente testarem o seu setup, saberem se ele é resiliente, mesmo em teste ou staging, façam o que a gente chama de testes de desligamento, ou, em inglês, o plug test, que basicamente você deixa o sistema executando e você regularmente lá, aleatoriamente, tira a máquina da tomada, ou mesmo você dá um shutdown ali no serviço de modo imediato e veja se o serviço restabeleceu, se não houve nenhuma perca de dados, se não tem alguma coisa grave no log. Por que isso é importante? Principalmente para você checar a integridade das suas configurações. Configuração essa do SO, que você tem, e também as do Postgres. Vamos agora à parte de detecção de problemas. Bom, como é que eu detecto que eu tenho uns dados corrompidos? Bom, um detalhe importante é que nem sempre uma corrupção de dados ela causa um erro. Por exemplo, se eu tenho uma tabela que eu só escrevo nela e eu tenho uma memória que está ruim e eu escrevi um bloco ali que foi errado, às vezes aquela tabela eu não vou ler de novo. Ela está corrompida, aquele bloco, mas eu posso ficar ali por anos, porque eu não vou ler aquela tabela. A partir do momento que eu leio aquela tabela, eu vou detectar o erro. Então, eu preciso fazer verificações periódicas. Então, são importantes para você saber se a sua instância está íntegra. E é claro que eu tenho os sintomas comuns nos casos de corrupção de dados. Principalmente erros estranhos, do tipo, eu tenho um erro dizendo que ele não pode ler da tabela PG_alt_ID, por exemplo, uma tabela do catálogo. Tem alguma coisa errada. Porque, geralmente, ou mesmo ele dá um erro de integridade. Por exemplo, eu não consegui achar o dado em uma tabela do catálogo que relaciona com a outra. Então, tem alguma coisa de errado aí. Quedas nos serviços constantes. Claro que isso pode ser tanto uma extensão que você instalou que está com algum problema, quanto pode indicar que os seus dados estão corrompidos. Postgres vai tentar ler uma tabela e aí ele não consegue e derruba o serviço, dá um segmentation fault, por exemplo. O Postgres tenta proteger ao máximo vários pontos no código, mas nem sempre é possível pegar e cercar todos esses dados. Então, eventualmente, dados corrompidos podem derrubar o serviço. Um outro sintoma é com relação a respostas erradas. Então, às vezes, um usuário nota que fez uma busca pelo João, só que o registro não foi retornado, mas você acabou de cadastrar o João. Então, você vai olhar, possivelmente, respostas erradas podem indicar, por exemplo, que um índice está corrompido, porque ele tenta usar o índice e não está no índice, mas está lá na RIP, está na tabela.
Então, eventualmente ele mostra o João, mas às vezes não. Então, respostas erradas, principalmente reportadas pelos usuários, acendem um alerta. Então, aí é o caso de vocês olharem o log, verem se não tem nenhuma mensagem sobre aquela tabela. Às vezes, você tem também travamentos. Então, às vezes, acontece de um dado corrompido causar um loop infinito no Postgres. Eu já vi vários casos assim. E, às vezes, você não consegue nem derrubar o serviço. Então, tem muita gente que vai lá, aperta o dedo no power e desliga a máquina. Ou, às vezes, a gente, quando é uma empresa especializada, alguém que conhece do Postgres, entra lá, abre um depurador e faz alguma mágica ali para sair do loop infinito. Então, também é um sinal que pode ter dados corrompidos. Então, a ideia é sempre monitorar os logs, olhar os erros. Um PG Badger da vida para você estar olhando, ver se não tem nenhum erro estranho. Claro, vai ter aqueles erros de constraint violada, que os usuários sempre deixam, mas vai ter um outro lá dizendo que ele não conseguiu acessar uma tabela do catálogo. Então, é importante vocês observarem isso. Eu vi que está corrompido, e agora? O que eu vou fazer? Bom, você vai trabalhar com a recuperação desses dados. Geralmente, o que a gente indica é, o dado está corrompido, você pode restaurar o backup, você tem tempo hábil para isso? Tenho. Então, esse é o procedimento indicado. Eu não tenho a única instância, eu não tenho backup, e agora o que eu faço? Então, nesses casos particulares, a gente vai tentar recuperar o máximo possível daquela instância. Então, após detectado um problema, o que a gente tem que fazer? Parar o serviço, faça uma cópia física, fidedigna do que está corrompido, guarde aquilo ali, porque possivelmente você vai fazer, às vezes, mais de uma tentativa tentando recuperar. Então, se você trabalhar em cima do que você já tem lá, e você não conseguir, você pode estar piorando o problema. E aí, ferrou. Então, o ideal é que você faça essa cópia física para um outro lugar, e sempre que você fazer essas tentativas, não deu certo, apague aquilo ali, copia de volta, tenta de novo, com outra técnica. E corrupção de dados, ele não tem uma receita de bolo, não tem uma ferramenta mágica que você executa. Então, cada caso é um caso, não dá para você dizer assim, tá bem, eu vou fazer esses passos aqui. Não, você não consegue. Se você está trabalhando com recuperação de dados, você tem que ser bastante cuidadoso, principalmente se envolver, eu vou falar daqui a pouco, envolver editar arquivos, ali você abrir ele com um editor especial, trocar alguma flag, escrever numa posição ali do disco específica para tirar uma flag. Então, tem que ser um trabalho bem minucioso, não é um trabalho rápido que você consegue fazer rapidamente. Se você não tem essa expertise, vai por mim. Contrate uma empresa que presta esse serviço. É um serviço que, por ser bem criterioso, é um serviço caro, mas considere contratar se você está numa posição que você não pode ficar sem aqueles dados. Suponhamos que você conseguiu achar o problema, você foi, recuperou os dados. Nem que seja o caso clássico do executei um PG reset wall. Qual o próximo passo que você vai fazer? Primeira coisa, você vai exportar os dados. Jamais usem a mesma instância que está com problema. Por quê? Porque ela pode estar com sintomas de outros problemas. Exportem os dados, criem uma instância nova, importem os dados lá. E aí, vida que segue. Vai por mim, porque eu já vi vários clientes fazerem isso. Continuam usando o mesmo problema e uma semana depois dá o mesmo problema de novo. E aí você vai ver, às vezes o problema é mais complicado de resolver. Então, saiam daquela instância, porque ela pode estar com outros problemas, e usem uma instância nova. E tem a questão das ferramentas, que não tem ferramenta mágica, como eu disse, você não vai conseguir executar uma ferramenta, ela vai analisar tudo e vai recuperar. Não. Às vezes o dado está perdido. Alguém removeu os dados.
e por algum motivo até o Wacom passou e removeu aquela tupla. Vamos supor que a corrupção dos dados foi numa flag lá do registro e que indica que a página que aquele registro foi deletado. Então o Wacom vai passar, vai remover aqueles dados, depois vamos supor que foi sobrescrito por outra tupla e aquele dado você já não recupera, a não ser que você vá no backup e tente achar ele, e aí faz parte do trabalho de recuperação. Aqui alguns exemplos para vocês verem alguns casos clássicos. Esse é o caso clássico, por exemplo, de quem apaga um arquivo do UOL. Vocês vão ver esse Sign-on-6 aborted. É um caso clássico onde ele fala que não achou um registro do checkpoint válido. Esse aqui é o caso onde você tem um problema no PGXact. PGXact, só para quem não sabe, ele é um diretório que guarda o registro das transações. Transações que foram comitadas ou fizeram rollback recentemente. Então, ele guarda um histórico disso em uns arquivos bem pequenos. É raro, às vezes, acontecer algum problema, mas às vezes acontece. Principalmente relacionado, por exemplo, a antivírus, que tira esses arquivos de lá, e aí a gente tem problemas desse tipo aqui. Que ele vai derrubar o sistema, ele vai falar que não encontrou a transação, 738 aí no caso, lá no arquivo que ele indicou. Bom, para esses casos específicos aqui, às vezes a solução para eles é o reset all. Claro, não é uma solução para resolver os dados corrompidos, reaver eles, porque muitas vezes você já perdeu esses registros. Então, você vai tentar recuperar o máximo possível da instância e o reset all vai te conferir isso. Então, é claro que você vai perder alguns dados, você pode depois olhar num backup, tentar ver se você acha alguma coisa lá, comparar, mas resolvendo de maneira rápida isso. E se você fez o reset all, vocês têm que também fazer o procedimento. Faz o backup, porque, novamente, que eu falei no início, o pgdump ele garante que você não tem outro problema, que ele vai ler a tabela inteira e importa os dados de novo. Aqui um outro exemplo relacionado a corromper um índice, por exemplo. Aqui no caso eu já estou usando uma outra ferramenta, é uma extensão que o Postgres tem. Na verdade o Postgres tem uma extensão e uma ferramenta. A extensão se chama AMCheck, você consegue rodar um SQL como esse aqui, para checar a integridade do índice, ele varre lá a estrutura do índice todinha e vê se a estrutura do índice está íntegra. No caso aqui, ele achou um problema ali, relacionado à tupla ali que ele deu o cetid, que é aquele que está entre parênteses ali. Aqui eu tenho algumas ferramentas que vocês podem trabalhar. Algumas estão no Postgres. Tem o AMCheck, o PGInspect, o PGSurgery, são extensões do Postgres. O AMCheck, ele checa tanto a heap quanto os índices. Então, vocês podem rodar ela regularmente, como rotina de vocês, para verificar se os índices e as tabelas estão íntegros. O PGInspect, ele serve mais para casos onde eu preciso verificar um dado dentro do arquivo de dados em si. Então, para fazer uma análise, para ver se tem uma flag ali no registro que está certa. Então, eu preciso do PGInspect para você retornar esses valores. A não ser que vocês queiram escovar bit também. Pode ser. Você pode pegar um editor de hexadecimal ali e achar a posição dentro do arquivo certinho e ver qual é o valor que está lá. Se não, usar um PGInspect, que é SQL. Vocês tem vários exemplos no manual, vocês podem ver e conseguem identificar todo o cabeçalho de cada registro da sua tabela. E nós temos também o PGSurgery, que é uma ferramenta que auxilia bastante, principalmente se você, eu encontrei um registro corrompido, como é que eu faço? Eu só quero eliminar esse registro e vida que segue. Eu até coloquei um exemplo aqui dele. Então, aqui, eu criei uma tabela full, inseri um registro.
E aqui eu peguei alguns dados do cabeçalho dessa tabela relacionada ao registro. Vejam que eu tenho ali o CETID, que eu tenho o 01. Eu posso usar o PG Surgery, por exemplo, com essa função HIP Force Kill, onde eu digo para ele que eu quero que ele mate aquele CETID, que é o 01 ali que está em negrito, da tabela full. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele basicamente vai setar uma flag lá dizendo que aquele registro já foi removido. Tanto é que eu faço select depois e o registro não aparece mais. Então, é uma ferramenta também que eu posso usar para fazer esses acertos a nível de SQL, sem precisar escovar bit, abrir o arquivo de dados e fazer coisas desse tipo. Bom, continuando aqui, eu falei sobre o Reset All, mas eu coloquei até um asterisco, que ele não é uma ferramenta de você recuperar os dados corrompidos, mas te auxiliar a voltar ao serviço, mesmo com a perda mínima. E eu tenho alguns editores, eu tenho o CatCheck, que é uma ferramenta que a EDB fez há um tempo atrás, que é open source, que ela checa a integridade do catálogo. Eu tenho o FileDump, que é parecido com o que o PageInspect faz, só que o PageInspect faz a nível de SQL e o FileDump faz a nível de terminal mesmo, ele te dá uma saída. E eu posso usar editores como o PGXEdit ou mesmo o DD para isso. Tem o parâmetro Zero Damage Pages, né? Basicamente, eu já vi alguns blogs, alguns tutoriais que quando existe a corrupção e você não tem muito o que ser feito, tu vai lá e liga ele e ele meio que descarta a página inteira com problema. É isso mesmo? Tem orientações? Nunca usar? Evitar? Olha, você tem que usar com parcimônia, porque na verdade ele está apagando uma página inteira. Então, essa página pode conter registros que têm ligações em outras tabelas. Então, quando você apaga uma página, o que acontece? Às vezes é só um registro que está com problema. Então, a recomendação minha é checar. Existem, se você procurar na internet, tem algumas funções que basicamente fazem uma PL, PGSQL, que fica fazendo select nos registros todos, encontrando quais são os registros ruins. E aí você pega só aquele registro ruim e usa o PG Surgery e mata só aquele cara. Ainda tem outro ponto, porque o que acontece? Antes de você rodar um vacuum, quando você faz um update, você tem um link daquele registro para o próximo registro. Às vezes o teu índice vai para o registro original, que aponta para o próximo registro que está em uma outra página. Então, quando você roda o vacuum, ele faz isso, faz toda essa checagem. Então, se você apaga aquilo ali, você pode literalmente perder aqueles dados.